Bom dia, meninos e meninas. Para quem não me conhece, sou o professor André. Esse ano estarei trabalhando com vocês na disciplina matemática. Tudo bem? Vou fazer uns combinados com vocês, porque é uma turma em que eu não trabalhei o ano passado, embora conheça muitos alunos que estão nessa turma, certo? Vamos lá, combinados. Eu gravo a aula para que vocês assistam e compreendam como se estivessem aqui na sala. Então eu peço para vocês que assistam a aula toda. Não fica pulando partes dela não. Assista ela por completo, porque do começo ao fim eu trago informação para vocês. Importante, inclusive. Segundo combinado. Se possível, faça as anotações devidas, porque tudo que eu passo aqui é importante, principalmente relevante ao nosso andamento. Beleza? Terceiro, quando você for falar comigo lá, professor, eu sou eu quem? Quando você for falar comigo lá no grupo, identifique, aluno, CPMG, fulano de tal, da série tal. Aí você fala a sua dúvida para mim. Beleza? Combinadinho simples que eu acho que vocês conseguem fazer. Bom? Beleza? Vamos lá, meninos. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar 3 grandes disciplinas, uma sempre complementando a outra, beleza? E é mais ou menos assim. Eu vou falar primeiro, são 3, como eu disse, são 3 grandes blocos. Matrizes, determinantes, que tem a ver com as matrizes, e sistemas lineares. O que é isso? Eu vou explicar cada um na sua hora certa. Hoje, e pelo menos por umas de 3 a 4 horas, eu vou falar com vocês sobre matrizes. Beleza? Nós vamos aprender o que é uma matriz, como classificar uma matriz, fazer operações entre matrizes. Por exemplo, eu sou uma matriz contra matriz. Dá para fazer? Dá. É uma condição, mas dá. E por aí vai. Determinante. Vocês vão ter que esperar para ver. Sistema. Piorou. Beleza? Mas eu vou começar com matriz. Ok? Deixa eu anotar aqui para vocês os nossos 3 grandes blocos de estudo nesse primeiro ciclo. Bom? Nesse primeiro ciclo nós não passamos daqui. É o nosso limite do nosso primeiro ciclo, é sistema linear. Beleza? Vamos lá, eu vou começar a falar com vocês sobre matrizes. Beleza? Você lembrar sobre o que é uma matriz? Vamos lá. Quando vocês estão na sala de aula, vocês estão dispostos, obviamente, quando a aula é organizada, todo mundo em fileirinha, certo? Todo mundo em fileira, beleza? E aí eu vou te dizer uma coisa. Essa sua organização em fileiras, todas as primeiras cadeiras alinhadas, as segundas alinhadas, formam uma matriz. Por quê? Matriz, meu amigo, é todo o conjunto em que os elementos estão dispostos em linhas, na horizontal, e em colunas. Beleza? Então, toda vez que você vê, por exemplo, aqui, já vou no exemplo numérico. Aqui, olha para mim aqui. Toda vez que você vê um conjunto em que os elementos estão dispostos em linhas e em colunas, eu chamo isso de matriz. Isso é uma matriz, nada além disso. Tá bom? Por exemplo, na sala de aula, o que eu quero dizer para você, deixa eu ilustrar que é melhor. Na sala de aula, vocês estão organizados assim. Aqui é a sua sala de aula, não vai ficar bonito não, tá? É simplesmente ilustrativo. Aqui tem a primeira cadeirinha da fileira, tá? A segunda cadeirinha, a terceira cadeirinha, a quarta cadeirinha, até a última. Na segunda fileira, mesma coisa. Na terceira, na quarta e na quinta. Pergunto, a sala de aula é um exemplo de matriz? Sim, por quê? Os elementos, no caso de vocês, ou as cadeiras, estão dispostos em linhas e colunas. Beleza? Então, toda vez que você vê um conjunto em que os elementos estão alinhadinhos, enfileiradinho de coluna, eu chamo isso de matriz. Bom, beleza? Dá uma pausada no vídeo aí, anota, definição e vamos por exemplo aqui. Bom, vamos lá. Notação. A notação é a maneira que eu represento ou escrevo uma matriz. Uma matriz, gente, ela vai ser representada ou escrita ou dentro de um parênteses grandão, vocês vão ver, ou dentro de um colchete grandão. Eu trabalho com colchete.
Professor, mas eu vi um livro, vi uma pesquisa que é a mesma coisa. Os dois representam matrizes quaisquer. Tudo bem? Então, de novo, ó. Matriz é o quê? Conjunto organizado em linha horizontal. E colunas vertical. Beleza? Estou dando ênfase em linha e coluna porque é a partir disso que eu classifico uma matriz. Ok? Vamos lá. Classificação. Como eu disse, essas matrizes aqui, ó, que eu dei exemplo, eu posso classificar essas matrizes. Eu não vou dar nome, mas eu vou classificá-las em classes diversas. De que maneira? Eu vou contar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas dela e vou dizer de que tipo ela é. Por exemplo, ó, as matrizes são classificadas de acordo com o número de linhas e colunas. Olha só que importante. Nessa ordem. Ou seja, primeiro eu conto o número de linhas, depois eu conto o número de colunas. Por exemplo, essa matriz... gente, uma coisa que eu não disse. Essas matrizes são formadas por números, tá? Por isso que é matemática, são números. Beleza? Números quaisquer. Eu vou dizer que são números reais, mas são números de toda forma. Beleza? Então, ó, essa matriz que tem os números 2, 3, 1 menos 1, 0, 0, ela é uma matriz de que tipo? Olha só. Ela é uma matriz do tipo 1, 2, 3, 3 linhas, por, lê-se, 3 por, x significa por. Bom, quantas colunas? 1, 2 colunas. Então, essa matriz aqui que eu acabei de ler, ela é uma matriz 3 por 2, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. Tudo bem? Lê-se primeiro a linha, tá? Primeiro a linha, é indispensável que seja primeiro a linha, depois a coluna. Ok? Vamos lá, exemplo 2. Essa matriz aqui, ela, ó, que tem os números 14, 5, 7, 3, menos 1, 8, menos 5, menos 1. Eu sei se vocês devem estar se perguntando, professor, pode ser qualquer número dentro da matriz? Qualquer número vale. Eu coloquei esses caras aqui aleatoriamente. Bom, percebe que tem cara repetindo aqui, mas não tem nada a ver. Os números são aleatórios, desde que sejam números reais. Bom, vamos lá. Essa matriz aqui, como é que eu classifico essa matriz? Conta primeiro quantas linhas ela tem. Ela tem 1, 2 linhas por... Quantas colunas ela tem? 1, 2, 3, 4 colunas. Então é a matriz 2 por 4. Mas por que 2 por 4? Ora, ela tem 2 linhas por 4 colunas. Beleza? Vamos lá. Último exemplo aqui. Eu tenho aqui a matriz com esses números 3, 3, 8, 18 e 0. Ok? Como é que eu posso classificar essa matriz? Primeiro, o que eu faço? Conta quantas linhas ela tem pela quantidade de colunas que ela tem. Vendo o que vocês viram no exemplo, como é que vocês classificariam essa matriz aqui? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem aí. Conta. Quantas linhas ela tem? E quantas colunas ela tem? Então ela é uma matriz quanto por quanto? Ó, ela é uma matriz 1, 2, 3, 4. 4 por quanto? Quantas colunas ela tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então ela é uma matriz 4 por 5. Bom, na próxima aula, vou acabar na aula não, tá? Estou dizendo para vocês. Na próxima aula, nós vamos classificar essas matrizes de acordo com o número de linhas e colunas que elas têm. Bom, beleza? Fica para a próxima aula. Vamos lá. Sobre os elementos. Aí é que é a parte legal disso. Sobre os elementos. Dada uma matriz A qualquer, chamei essa matriz aqui de matriz A, eu vou chamar os elementos dessa matriz de acordo com a posição em que eles estão dentro da matriz. Como assim? Eu coloquei aqui
A e J, porque essa é a notação que a gente usa para essas posições. Mas, professor, mas por que é A e J? Não se preocupe. O I será um número e o J também. Só que o I e o J dizem a posição do elemento. O I diz em qual linha ele está e o J diz em qual coluna ele está. Lembra? Ó, eu vou até colocar vocês no cantinho aqui. Eu coloquei aqui embaixo, vou até destacar. Ó, os elementos A e J são os termos. Então, todos esses caras aqui são elementos da matriz A? Sim, estão dentro da matriz, então são elementos da matriz. Como é que eu vou saber quem é quem de acordo com esse IJ? Ó, o I é a posição do cara na linha e o J é a posição na coluna. Por exemplo, aqui, eu vou para cá, por exemplo, que vocês vão entender. Ó, a matriz A ela é formada pelos termos 2, 5, menos 1, 0, 3, 4. E assim, de novo, os elementos são aleatórios, tá? São os que eu quis colocar aqui, beleza? Aí eu vou te perguntar, nessa matriz A, quem é o elemento A11? Como assim, professor? O que é que significa A11? Lembra que eu acabei de te contar? O primeiro número diz em qual linha ele está. Em qual linha ele está? Se o número aqui é 1, ele está na primeira linha. O segundo termo diz em qual coluna ele está. Então, o termo A11 é o número ou termo que está na linha 1 e na coluna 1. Ó, linha 1. Coluna 1. Quem que é esse cara que está na linha 1 e na coluna 1? É o número 2. Esse cara é o termo A11 da minha matriz. O número 2. Tudo bem? Vou tirar aqui, eu vou usar. Não pode rabiscar esse. Esse não pode. Não. Vamos lá. Termo A12. Quem que é o 12? O que significa esse 12? Ele é o número que está onde? Na primeira linha, porém ele está onde? Na segunda coluna. Ora, primeira linha, segunda coluna. Primeira, segunda. Opa, quem que é o cara que está na primeira linha e na segunda coluna? É o número 5. Tem que apagar, né? Estou usando aqui, vai ver, meu roupa. Beleza. Próximo termo. Eu quero o termo agora A13. O que é que significa o termo A13? É o número que está na primeira linha. Só o primeiro número sempre é a linha? Sim, o primeiro termo sempre representa a linha. E o segundo, coluna. Ou seja, eu quero o número que está na linha 1 e na coluna 3, ou seja, ó, linha 1, coluna 3. 1, 2, 3. Opa, linha 1, coluna 3, que termo é esse? 1. Ó, linha 1, coluna 3. 1, 2, 3. Então esse cara é o número 1. Beleza? Então olha só. Deixa eu fazer de novo aqui, já está ficando feio já. Rabiscar um por cima do outro. Vamos lá, próximo. Dessa matriz aqui ainda, eu quero agora o termo A21. Percebeu que já mudou? Por quê? Primeiro termo remete à linha, segundo termo remete à coluna, ou seja, eu quero o termo que está na linha 2 e na coluna 1. Opa, vamos lá. Linha 2. Então vamos lá. Linha 1, linha 2, ou seja, o termo que eu quero está aqui, ó. Coluna 1. Opa, coluna 1 é essa primeira aqui, muito fácil. Quem é então o termo que está na linha 2 e na coluna 1? É o 0. Vamos lá, próximo termo. Termo A22. Deixa eu remendar aqui, peraí.
A22. O que significa o termo A22? Quem é o termo A22? É o termo que está na segunda linha e na segunda coluna. Logo, esse cara é quem? Ó, segunda linha, primeira, segunda coluna. Primeira, segunda coluna. Quem que é esse termo? É o número 3. E para fechar aqui bem, eu acho, eu quero quem? O termo A23. Mas o que é ou quem é o termo A23? Ele é o número que está onde? Na segunda linha e na terceira coluna. Ou seja, ó, ele está na segunda linha, primeira, segunda e na terceira coluna. 1, 2, terceira coluna. Quem que é o termo A23? Segunda letra de quem que é esse cara? É o número 4. Tudo bem? Isso nessa matriz pequenininha. Senhor, eu posso fazer isso em qualquer matriz? Pode. Por exemplo, eu vou usar uma matriz grandão para vocês verem aqui. Ó. Só vou dizer como é que funciona essa localização entre aspas do termo. Vamos lá, vou pôr aqui 1, 2, 5, menos 1, 0, 3, 4, 2, estou na frente, né? 4 de 1, menos 4 e raiz de 1. Senhor, mas pode ter raiz, como eu disse, são números reais. Mas vai acontecer? Eu não coloco, mas pode acontecer de ter uma raiz lá. Mas é um elemento qualquer. E deixa eu fazer só com 3 linhas para não ficar muito grande. E vamos lá. 0, 0, menos 2, 1 e 5 de novo. Beleza. Aí eu pergunto lá, dada a raiz, dada a matriz tal, encontre o termo A34 dessa matriz. Senhor, como é que eu vou saber quem que é o termo A34? Pela localização que ele te deu. Ele é o termo que está onde? Na linha 3 e na coluna 4. Tem linha 3 e coluna 4 aqui? Não sei, vamos descobrir. Ó, linha 3. 1, 2, 3. Opa, o meu elemento está aqui. Ele está na linha 3. Em qual posição de coluna ele está? Na posição 4. Conta. 1, 2, 3, 4. Então, quem é o meu termo A34 dessa matriz? É o número 1. Se eu te peço, encontra aí para mim o termo A25. O que eu quero que você encontre? Eu quero que você encontre o número da matriz que está onde? Na posição ou na linha 2 e na coluna 5. Tem esse cara? Não sei. Linha 2. Vamos lá, linha 1, linha 2. Opa, tem aqui, linha 2 tem. Mas será que tem coluna 5? Não sei. Coluna 5. 1, 2, 3, 4, 5. É justamente esse cara que a gente estava falando, o polêmico lá, o raiz de 1. Na verdade vai dar 1, né? Mas... Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Deixa eu só fazer aqui um exemplo final, porque eu vou pedir, eu vou fazer um exercício que vai pedir uma continha desse tipo. Bom, deixa eu apagar aqui. Beleza. Passei essa matriz aqui para você e peço lá o resultado de A22 mais A11 menos A13 é. Professor do céu, como é que eu vou saber? Ora, meu amigo, basta que você encontre o termo A22, some com o termo A11 e subtraia o termo A13. Eu tenho esses caras aqui? Acho que tenho. Por quê? Termo A12, aliás, perdão, termo A22. Quem que é o A22? Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2, esse cara aqui é o número 3. Mais termo A11. Quem que é o termo A11 daquela matriz? É o cara que está na linha 1 e na coluna 1. Quem que é esse cara? Linha 1, coluna 1. Quem que é esse número? 2. Menos. Quem que é o termo
A13. O que é o termo A13? É o termo que está onde? Na posição de linha 1 e na posição de coluna 3. Mas não tem coluna 3, professor? Não tem como. Ou tem? Tem, eu acho que tem. Ó, linha 1, coluna 3. Linha 1, então esse cara tá aqui, ó. Coluna 3. 1, 2, 3. Opa! Então esse A13 é o número 1. Fácil, né? 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Esse seria o nosso resultado. Bom? Beleza? Meninas, eu vou ficar por aqui. Bom? Espero que vocês tenham entendido, sobretudo compreendido. Ok? De novo, peço que assistam, se necessário, mais de uma vez. Faz a anotação. Tudo bem? Isso é importante. Na próxima aula nós vamos classificar as matrizes e começar operações entre matrizes. Bom? Que é muito tranquilo. Beleza? Qualquer dúvida me chama no privado, meu número está aí no seu grupo de WhatsApp. Tá bom? Até a próxima, forte abraço e tchau.